Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de revisão sobre os fármacos utilizados no tratamento das dislipidemias. Como nós falamos em aula, né, o nosso corpo precisa de lipídios para diversas funções no nosso corpo. Algumas estruturais, como por exemplo os fosfolipídios e o colesterol, que compõem as membranas das nossas células. Outras com finalidade metabólica, como os triglicerídeos, que são nossa principal fonte de energia de reserva, que nós normalmente armazenamos, especialmente na célula adiposa. O colesterol também tem uma série de outras funções, como ele participa da formação dos sais biliares, que compõem a bile, que são responsáveis pela ação emulsificante da bile no intestino. Eles também são importantes para a síntese de hormônios, por isso esses lipídios eles devem estar muito bem equilibrados no nosso organismo. Por quê? Porque quando há um desbalanço desses lipídios, especialmente quando há um excesso de colesterol e das lipoproteínas que transportam colesterol e que também transportam triglicerídeos, então um excesso de triglicerídeos, um excesso de colesterol, já está vastamente documentado na literatura que esses excessos eles podem gerar algumas patologias e inclusive serem responsáveis por algumas das patologias, ser responsável por patologias que causam morte e inclusive por causar algumas das patologias que mais matam no mundo. O excesso de triglicerídeos está relacionado com a pancreatite aguda, que é um processo inflamatório no pâncreas fulminante. O excesso de colesterol, tem aí também bastante literatura relacionando esses níveis elevados de colesterol e das lipoproteínas que transportam colesterol, como a VLDL e a LDL. Elas estão associadas, o seu excesso está associado às coronariopatias, ou às doenças das coronárias, das artérias que irrigam o nosso coração. E eu estou falando de arteriosclerose, da formação de uma placa inflamatória na parede das artérias provocadas por um acúmulo de colesterol ali dentro que se oxida e dá início a todo um processo de formação de um ateroma e que está aí entre as principais causas de morte do planeta. Então, gente, se nós estamos falando de fármacos que estão envolvidos no tratamento das doenças que mais matam, como é o caso da arteriosclerose, é claro que eu estou falando de fármacos muito populares, a gente vai chamá-los de antilipêmicos, ou fármacos destinados ao tratamento das dislipidemias, que podem ser condições genéticas, mas também podem ser condições ambientais, muitas vezes fruto de uma dieta muito rica em gorduras e também de sedentarismo, de tabagismo. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês que a gente consegue fazer um acompanhamento dos níveis de lipídios no nosso sangue. Para fazer isso a gente precisa... Deixa eu só achar aqui... Para fazer esse acompanhamento, a gente faz um exame de sangue e nesse exame a gente consegue verificar os níveis de colesterol presentes pela quantidade de lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, que deve estar menor que 100 mg por decilitro de sangue. O colesterol total também é algo que a gente pode aferir no nosso sangue, deve estar abaixo de 200 mg por decilitro. E a HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, também transportadora de colesterol, mas daqui a pouco vocês vão entender por que essa é benéfica. Então essa é a única que eu espero tê-la alta, superior a 40 miligramas por decilitro. Então HDL eu quero alta, colesterol, LDL eu quero baixos, triglicerídeos que não estão aqui também quero baixos.
VLDL, que vai dar origem às LDLs também, quero-baixos. Então, o lipidograma, normalmente, ele vai envolver o lipidograma ideal, né? Níveis adequados, né? Níveis reduzidos de lipoproteína de muito baixa densidade, a VLDL, e de baixa densidade, a LDL. Também níveis baixos de triglicerídeos e níveis baixos de colesterol total. O único item do meu lipidograma que eu quero ver elevado, acima, né, de pelo menos 40 mg por decilitro, é a lipoproteína de densidade alta, a HDL, porque ela tem um papel importante, na verdade, não na promoção do ateroma, né, na geração da aterosclerose. Ela é antiaterogênica, ela tem uma ação de proteção, por isso que eu quero ela alta no meu paciente, porque ela é protetora. Vamos então falar um pouquinho sobre como é que se dá esse processamento do colesterol e a formação dessas lipoproteínas no corpo. Vou fazer uma revisão do que nós já vimos em sala de aula. Então, eu quero que vocês se lembrem que na nossa ingestão de alimentos, nós estamos sempre nos alimentando de alimentos que contêm lipídios, né? Que a gente chama de gorduras, de óleos, né? Que seriam sinônimos de lipídios. Entre essas gorduras está o colesterol. Então, o colesterol que está presente na nossa dieta, ele é absorvido no intestino, passa para a via linfática, como todas as gorduras, elas vão direto para as vias linfáticas e depois elas são lançadas na corrente sanguínea. Então, o colesterol advindo da nossa dieta é lançado na corrente sanguínea. E a bile, que o próprio fígado produz, armazena na vesícula biliar e lança nos intestinos, a bile também, os sais biliares, né, que são os principais componentes da bile, eles também são produzidos a partir de colesterol. E o corpo reaproveita esses sais biliares para não perder esse colesterol. Então, na verdade, os sais biliares também são reabsorvidos e voltam para a corrente sanguínea, trazendo esse colesterol de volta. Qual será o nosso órgão que vai fazer o processamento das gorduras, dos lipídios ou óleos, né? Escolha aí o sinônimo que você achar mais fácil de associar. Mas os lipídios, eles são todos processados no fígado, como são os demais nutrientes, né? O que vai acontecer no fígado? O fígado ele vai receber esses lipídios e vai processá-los. E o fígado tem uma outra particularidade. Então, além dele receber o colesterol de volta dos sais biliares, que foi reabsorvido aqui por meio do transportador NCP1L1. Então, o transportador NCP1L1 está presente na membrana dos enterócitos aqui no intestino. E ele é responsável por captar tanto o colesterol da dieta quanto o colesterol presente nos sais biliares. Esse colesterol volta para o fígado, mas quando chega aqui no fígado, o fígado tem uma capacidade de ele mesmo produzir colesterol. Isso já explica para vocês por que algumas pessoas que, por exemplo, têm consumo muito reduzido de gorduras, ainda assim podem ter níveis mais elevados de colesterol, porque o corpo produz colesterol, o fígado produz colesterol. Como é que o hepatócito faz isso, né? Como é que a célula hepática produz colesterol? Ela ativa uma via que a gente chama de via da HMG coenzima A ou via do mevalonato. Por quê? Aqui a gente está colocando para vocês assim, ó, acetilcoenzima A se tornando colesterol. E estou destacando a ação de uma enzima, a HMG-CoA redutase. Só para que vocês saibam que essa enzima está envolvida na produção de colesterol pelo fígado. E que a molécula básica que o corpo vai usar para gerar colesterol é a acetilcoenzima A. Mas, por favor, não pensem que essa síntese é assim tão simplificada. A síntese do colesterol pela via do mevalonato, ela é muito longa, ela envolve a produção de uma série de moléculas intermediárias, muitas enzimas fazem parte do processo. Eu estou destacando aqui a HMG-CoA redutase porque ela vai ser alvo de medicamentos. Mas a via do mevalonato, até separei aqui para mostrar para vocês, que ela é bastante complexa.
Olha aqui, ó, acetilcoenzima A, só para vocês terem uma ideia da quantidade de etapas que acontecem, ó, aqui um destaque para o mevalonato. Então, acetilcoenzima A vai se transformar depois na HMG-CoA, depois no mevalonato, vários intermediários, até nós chegarmos, enfim, ao colesterol, a síntese do colesterol com o seu anel esteroidal, né? Então, reparem que o que está desenhado lá no nosso fígado, eu estou saindo daqui, acetilcoenzima A, e chegando aqui no colesterol, e destacando uma enzima envolvida nesse processo. Lembrem que entre acetil-CoA e colesterol tem tudo isso aqui, né? É uma via bioquímica bem longa, a síntese de colesterol, passando pela geração do intermediário aqui, o mevalonato. Então vamos lá. Para esse começo é importante que vocês saibam que fígado processa o colesterol que vem do intestino, tanto dos sais biliares quanto o colesterol da dieta, e ele também é capaz de produzir o próprio colesterol. O que o fígado faz com esse colesterol que ele produz? Parte desse colesterol vai para a produção de mais bile, né? Lembra que os sais biliares são feitos a partir de colesterol? Então, parte do colesterol que o fígado produz, grande parte, vai para a produção de mais sais biliares. O restante desse colesterol produzido pelo fígado, junto com o colesterol que foi reabsorvido, o fígado vai enviar ao complexo de Golgi, junto com algumas proteínas, mais os triglicerídeos da dieta que vieram aqui para o fígado, mais o colesterol que foi trazido pelas HDL, pelas LDLs, enfim. As gorduras processadas no corpo que foram devolvidas para a corrente sanguínea, mais as gorduras da dieta, ou seja, lipídios presentes em circulação, tanto da dieta quanto vindo dos tecidos, todos eles vão aqui para o fígado. O que o fígado faz? Ele processa essas gorduras e ele gera uma gotícula de gordura chamada VLDL. O que é a VLDL? É uma lipoproteína de densidade muito baixa. A VLDL, gente, ela tem fosfolipídio, ela é rica em triglicerídeo e ela é rica em colesterol. Então, o que o fígado faz? Ele processa todos esses lipídios que ele recebe e gera VLDLs. Então, pensa o seguinte, o fígado está recebendo lipídios da circulação sanguínea de todo tipo, ele ainda está produzindo colesterol, ele vai lá no complexo de Golgi dos hepatócitos e ali ele consegue organizar todas essas gorduras, ou seja, acumulá-las, armazená-las dentro de uma gotícula chamada lipoproteína de muito baixa densidade, VLDL. A VLDL, então, é lançada pelo fígado na corrente sanguínea. Como eu disse para vocês, a VLDL tem triglicerídeos e colesterol e fosfolipídios. Então, à medida que ela vai circulando na corrente sanguínea, que ela vai passando pelos tecidos, ela vai deixando nos tecidos essas gorduras, porque os tecidos irão usar essas gorduras, né? O colesterol, o triglicerídeo, os fosfolipídios. Então, esses lipídios serão usados pelos tecidos ou para gerar energia, no caso dos triglicerídeos, ou para sintetizar hormônios ou membranas, no caso do colesterol e dos fosfolipídios. Que tecidos que vão usar essa quantidade maior vão extrair, né? O triglicerídeos, colesterol de dentro da VLDL. Tecidos fora do fígado, né? Que o fígado está lançando a VLDL no sangue justamente para o quê? Para que ela leve lipídios para os outros tecidos. Então, todos os tecidos, de certa forma, vão receber gorduras por meio das VLDLs. Como é que os tecidos captam essa gordura? Porque na membrana do vaso sanguíneo tem essa enzima lipase. Então, a lipase ela consegue quebrar essas gorduras, né? Ela consegue metabolizar aqui os VLDL e lançar essas gorduras para os tecidos. Especialmente, gente, tecido muscular. Aqui eu coloquei sistema nervoso central, mas ele não é um ávido consumidor de gorduras, né? Músculo e tecido adiposo são os principais sítios de destino, né, dessas gorduras no corpo. O músculo vai usar como fonte de energia e o tecido adiposo vai armazenar. Gente, essa VLDL, então, depois que ela vai sofrendo a ação da lipase, ela vai perdendo triglicerídeo, ela vai perdendo colesterol, então ela muda de densidade, ela passa a ser uma lipoproteína de densidade intermediária, uma IDL.
que tem triglicerídeos e fosfolipídios e colesterol ainda, mas em menor quantidade. Essa IDL, ela também vai sofrer a ação da lipase, a enzima que vai pegar um pouco desse triglicerídeo, mais um pouco, e lançar nos tecidos. Especialmente aqui, né, no tecido adiposo também. Ó. A VLDL também joga triglicerídeos no tecido adiposo. E o tecido adiposo é uma célula, é formado por células especializadas em armazenar gordura, especialmente na forma de triglicerídeos, mas ele também precisa de fosfolipídios e de colesterol. Então, o tecido adiposo vai armazenando essas gorduras, mas especialmente o triglicerídeo, que é a nossa energia de reserva. Quando a IDL também sofre a ação da lipase e também perde triglicerídeos, ela gera uma gotícula, uma lipoproteína contendo gorduras, que basicamente carrega apenas colesterol. Essa gotícula é chamada de LDL. No indivíduo saudável, gente, a LDL, assim como a IDL, deveria voltar para o fígado. Por que IDL e IDL estão voltando para o fígado? Elas estão trazendo os lipídios que sobraram, que são basicamente colesterol, para que o fígado possa remontar novas partículas de VLDL e mandar de novo para a corrente sanguínea. Então, essa é a dinâmica. O fígado constrói as VLDLs para levar gordura para os tecidos, especialmente muscular e adiposo. Essa VLDL, à medida que ela vai perdendo triglicerídeos, ela se torna IDL, e quando ela perde ainda mais triglicerídeo, ela se torna LDL, que é uma gotícula que contém basicamente gordura, uma lipoproteína rica em colesterol. Uma lipoproteína que contém basicamente colesterol. Por que a LDL é perigosa, gente? Porque a LDL em altas quantidades já está comprovado que ela aumenta a chance de você desenvolver uma placa de gordura na parede das artérias, especialmente das coronárias no coração. Ou seja, de você gerar um ateroma, uma aterosclerose. Então, quanto maior os seus níveis de LDL, maiores as suas chances de terem a aterosclerose, que é uma das principais causas de morte no mundo. Então, é claro que na nossa população, no nosso paciente, a gente quer manter essa lipoproteína de baixa densidade, esse LDL, em níveis aceitáveis. Eu não quero ele alto de jeito nenhum, porque eu não quero meu paciente dando início a uma aterosclerose, ok? Hoje nós sabemos, gente, que as gorduras nos tecidos, especialmente no tecido hepático, no muscular, no adiposo, quem é o receptor que promove que regula o metabolismo de lipídios, né? Que regula o metabolismo de lipídios, óleos, gorduras, enfim, de triglicerídeos, de fosfolipídios, de colesterol. É esse receptor nuclear aqui, ó, o PPAR-alfa. Ele está desenhado aqui na célula extrahepática, né, no músculo, mas ele também está presente no tecido adiposo, também está presente no fígado. O PPAR-alfa é possivelmente o nosso receptor que está envolvido na regulação do metabolismo de lipídios, tá certo? Eu tenho ele no adiposo, no hepático e também, especialmente no muscular. Claro que ele está presente em outros tecidos, mas especialmente nesses três. E vocês já viram que esses três têm tudo a ver com gorduras, né? Com lipídios. O fígado processa os lipídios, o adiposo armazena e o muscular quebra para gerar energia. Então, esses três órgãos, né, esses três tecidos, têm tudo a ver com o metabolismo de lipídios, assim como a circulação sanguínea, né, que é a forma pela qual esses lipídios são distribuídos. Ok? 20 minutos aí para a gente falar um pouquinho da fisiologia da distribuição de gorduras de lipídios, né? No organismo. Então, sempre lembrar disso, o fígado recebe tanto os lipídios vindos da dieta, e aí ele também é capaz de sintetizar o colesterol. Com isso, o fígado consegue montar lipoproteínas de muito baixa densidade, as VLDL. O que é o objetivo do fígado ao montar uma VLDL e lançar na circulação sanguínea? Ele está mandando lipídios para os tecidos. Os lipídios vão ser retirados de dentro de uma VLDL e mandados para o tecido pela proteína lipase.
E a proteína lipase também, à medida que ela vai atuando, ela vai retirando, diminuindo as quantidades de triglicerídeo dentro da VLDL, ela se torna IDL. A LDL também pode perder mais triglicerídeos, até que reste uma lipoproteína de densidade baixa, contendo só colesterol, que é quem? A LDL. Por isso, gente, que os níveis de VLDL altos me assustam, porque a VLDL em si não provoca aterosclerose. Só que o nível de VLDL alto hoje pode indicar para mim que daqui a algum tempo eu vou estar com um nível de LDL alto, porque a LDL vem da VLDL. Então, por isso que, embora essa partícula aqui, ó, a VLDL, ela não está relacionada à formação de placas ateromatosas. Só que, indiretamente, está sim, porque quando o VLDL está em grande quantidade no sangue, à medida que a lipase vai atuando e a VLDL vai perdendo triglicerídeos, ela vai acabar se transformando numa LDL. E aí, altos níveis de LDL é tudo que eu preciso evitar aqui. Os triglicerídeos, nós falamos que eles são armazenados no tecido adiposo, mas durante o momento em que a lipólise está estimulada, esse triglicerídeo pode sair do tecido adiposo e voltar para a corrente sanguínea. Momento em que eu vou ter uma hipertrigliceridemia, né? Um aumento dos níveis de triglicerídeo no sangue. Lembrando, se LDL alto é perigoso para a parede dos vasos porque forma aterosclerose, triglicerídeo elevado na corrente sanguínea é perigoso para o pâncreas. Eu posso ter uma pancreatite aguda, uma doença muito severa. Então, nem triglicerídeo alto, nem colesterol em excesso na minha circulação sanguínea. Por favor, eu quero níveis de triglicerídeo e colesterol regulados no meu sangue, porque eu não quero ver altos níveis de LDL e também quero triglicerídeo guardadinho lá no tecido adiposo. Não quero ele lotando aqui a minha circulação sanguínea. Só um pouquinho, desligou aqui. Isso. Então, vamos lá. Pensando nisso agora, a gente pode começar a falar sobre a farmacologia desse sistema de transporte de gorduras. Por quê? Vamos pensar um indivíduo que come gordura demais e é sedentário, por exemplo. Então, ele está lotando seu sistema circulatório de gorduras, na forma de quilomicrons, de LDL, de IDL. E quando ele faz isso, ele pode maximizar a produção de VLDL pelo fígado. Muita VLDL vai acabar fazendo com que vá um excesso de gordura para os órgãos, especialmente para o tecido adiposo, que vai começar a acumular grandes quantidades de triglicerídeos. Aí o adipócito vai se multiplicando e com isso a massa gorda vai ficando cada vez maior. Claro que à medida que os VLDLs estão jogando triglicerídeos nos tecidos, tanto no adiposo quanto no muscular, elas vão acabar se transformando em LDLs. E aí altos níveis de LDL podem acabar parando na parede do vaso, iniciando um processo inflamatório, né, o ateroma. Nessas horas eu vou querer esperar que esse indivíduo tenha altos níveis de HDL. Por que a HDL, a lipoproteína de densidade alta, é importante? Porque ela faz papel oposto ao da LDL. Se a LDL está depositando gordura na parede do vaso, que será oxidada e vai gerar um processo inflamatório, formando um ateroma, a HDL faz o contrário, ela entra na parede do vaso, ela absorve esse colesterol que foi deixado lá dentro pela LDL e leva ele de volta para o fígado. Então, olha, se a LDL está depositando gordura na parede do vaso e vai gerar uma placa ateromatosa, a HDL está tentando evitar isso. Ela vai lá, entra dentro dessa região que tem colesterol acumulado, ela absorve esse colesterol e leva de volta para o fígado. Então, se o LDL está promovendo o ateroma, a HDL é anti-ateroma, né? Ela está revertendo o ateroma. Por isso que eu quero níveis elevados dessa lipoproteína e quero níveis baixos da LDL, ok?
Um indivíduo, gente, por questões genéticas ou ambientais, como eu já disse, ele pode estar com tudo isso daqui desregulado. Ele pode ter um consumo exagerado de gorduras, uma quantidade excessiva de VLDL, que vai acabar resultando numa quantidade alta de LDL, e ele pode ter um excesso de triglicerídeos no sistema circulatório. Para piorar tudo, ele ainda pode ter baixos níveis de HDL. Esse, então, gente, é meu lipidograma, que é um verdadeiro pesadelo. Pouca HDL, pouca HDL, desculpe, muito VLDL, muito LDL e muito triglicerídeo na corrente sanguínea. Então, esse é meu lipidograma do pesadelo, né? Que pode me provocar doenças graves como a pancreatite, como a aterosclerose. Então, eu preciso intervir nesse indivíduo, porque o lipidograma dele está do avesso. Ele está com excesso de colesterol total, ele está com muita VLDL, muita LDL, muito triglicerídeo e pouca HDL. Então, literalmente do avesso, né? O lipidograma dele está tudo que não deveria ser. O que é o lipidograma de um indivíduo saudável? Níveis baixos de VLDL, para ter níveis baixos de LDL, baixos níveis de colesterol total, baixos níveis de triglicerídeo e altos apenas a LDL. Quando eu digo baixos, gente, baixos é o seguinte, é baixos dentro do valor de referência, baixos dentro do que a fisiologia humana exige. Então, né, zerados, não, eu não quero nada disso aqui zerado, eu só quero eles dentro dos limites considerados aceitáveis, né, ou fisiologicamente saudáveis. Ok? Vamos falar então de como é que eu posso agir num indivíduo que está, como é que eu vou dizer, com o lipidograma alterado. Muitas vezes, gente, esse indivíduo é uma pessoa que consome muitas gorduras. Então, ó, aqui do intestino dele está vindo constantemente um aporte exagerado de gorduras para a circulação sanguínea, especialmente de colesterol. Preocupante no indivíduo que come muita gordura de origem animal, porque a gordura animal é rica em colesterol. Esse indivíduo que come muita gordura, ele acaba produzindo muita bile também, porque a bile vai ser importante para digerir essa gordura, para emulsificá-la. Então, você acaba tendo um quadro em que esse indivíduo que come demais, ele tem muito colesterol, se ele comer muita gordura, e ele ainda tem que produzir muita bile. Acaba, gente, que nesse indivíduo, o transportador NCP1L1 trabalha muito, porque ele está o tempo todo pegando uma quantidade grande de colesterol e jogando no sangue. Lembra, gente, que o colesterol, esses colesteróis, né, que estão vindo da dieta e da bile e sendo reabsorvidos, indo para o fígado, eles serão importantíssimos para a montagem das VLDLs e, consequentemente, para gerar LDL. Lembra que LDL é apenas colesterol? Então, um mecanismo, né, uma forma de eu ajudar esse indivíduo seria primeiro propor que ele fizesse dieta, parasse de comer tanta gordura. Mas muitas vezes os pacientes não nos atendem nesse tipo de pedido, de mudança de hábitos de vida, né, de hábitos alimentares. Nesse indivíduo você pode optar por fazer o bloqueio do transportador NCP1, ou seja, você bloqueia esse transportador, com ele bloqueado, o colesterol, tanto que veio da bile quanto o colesterol da dieta, deixa de ser absorvido, eles permanecem no intestino e acabam sendo eliminados nas fezes. Com isso eu reduzo os níveis de LDL. Por quê? Porque eu reduzo os níveis de colesterol, né? Se eu diminuir o colesterol aqui, ao usar esse inibidor do transportador NCP1L1, eu diminuo a quantidade de colesterol que está sendo absorvida, consequentemente o fígado monta menos VLDLs, isso vai acabar reduzindo as minhas LDLs, né? Então, a principal consequência de eu bloquear esse transportador, impedir a reabsorção de colesterol e promover a excreção de colesterol nas fezes, é que eu consigo reduzir a quantidade de LDL, já que LDL são lipoproteínas que armazenam basicamente colesterol. Ok? Fármaco que tem esse efeito, gente, é a ezetimiba, tá? Confiram aí nas anotações de vocês da aula. Ezetimiba.
Eu tô com um problema no meu PowerPoint hoje, por isso que eu não tô escrevendo aqui para vocês. Depois eu vou tentar montar um slide para vocês com isso daqui escrito. Ezetimiba, inibidor do transportador NCP1L1. O que a ezetimiba faz? Bloqueia esse transportador, impede a reabsorção de colesterol, seja vindo dos sais biliares, seja o colesterol da dieta. Com isso, o colesterol vai ser eliminado nas fezes, o nível de colesterol no corpo baixa, com isso eu reduzo a minha produção de LDLs, ou seja, ele ele previne, né, contra a formação do ateroma. Informação importante, gente, ateroma uma vez formado não tem tratamento para curá-lo, tá? Medicamentoso. Eu não regrido ele com medicamentos. O máximo que eu posso fazer é estabilizá-lo ou impedir que ele cresça ainda mais. Então essa terapia é importante que ela seja feita principalmente como um preventivo, para evitar que esse ateroma forme. Então tem que abaixar esses níveis de LDL antes que ele forme um ateroma na parede dos vasos, especialmente nas artérias coronárias. Ok? Primeira medida, então, é não deixar esse colesterol ser absorvido. Com isso, eu bloqueio o transportador NCP1L1. Existe ainda a possibilidade, gente, de eu usar resinas. Essas resinas vão absorver especialmente os sais biliares. Resinas são moléculas muito grandes, né? São teias, são polímeros. Elas absorvem os sais biliares aqui no intestino e acabam levando eles embora. E eles serão eliminados nas fezes, presos a essas resinas. A resina, a gente pensa nela como uma esponja, que quando chega aqui no intestino, ela suga os sais biliares, eles não serão reabsorvidos, acabam passando direto pelo intestino e sendo eliminados nas fezes. Quem são essas resinas, né? Essas resinas são o colestipol, a colestiramina, o coleselvan. Eu escrevi os 3 lá na aula. Qual que é a característica das resinas, gente? Por que elas conseguem se ligar nos sais biliares? Porque é uma atração eletrostática. A resina é fortemente positiva e os sais biliares são negativos. Por isso, um atrai o outro, os sais acabam se ligando nas resinas e sendo eliminados nas fezes. São fármacos muito seguros, tá? As resinas, porque elas nem são absorvidas, então elas não têm efeitos sistêmicos. O efeito delas é estritamente local, dentro dos intestinos. E assim como bloquear o transportador NCP1L1, que é o que a ezetimiba faz, as resinas também são responsáveis por reduzir os níveis de LDL, já que reduzem os níveis de colesterol no corpo, e LDL é uma partícula contendo basicamente colesterol, ok? Espero que vocês tenham entendido esse começo da abordagem farmacoterapêutica num paciente que tem colesterol alto e que tem um excesso de LDLs. Ora, se ele tem colesterol alto, muito colesterol, é claro que ele vai ter muita LDL, né? Que ela é justamente uma gotícula de colesterol, né? Uma partícula contendo basicamente colesterol. Então, para eu tratar esse excesso de colesterol e reduzir os níveis de LDL, eu tenho que parar um pouco de dar